Por 1000 anos, a capital do Egito dos faraós. Na época de ouro, no governo de Ramsés II, era uma das grandes cidades do mundo. Tebas, hoje Luxor, é o cenário de um mistério arqueológico extraordinário ainda não desvendado. A descoberta de uma tumba perdida, conhecida como KV5. Do descobrimento. Contos da Tumba. O arqueólogo Kent Weeks viveu no Egito por mais de 30 anos e trabalhou muito tempo entre os egípcios de hoje na tentativa de reviver a história dos ancestrais. Há milhares de locais arqueológicos no Egito e todos têm seu interesse, mas não sei de nenhum com a magia de Luxor, da velha Tebas, e de certo nenhum oferece tamanho potencial para trabalhos arqueológicos como aqui. As palavras de Kent eram proféticas. A história começou como parte de uma longa pesquisa arqueológica a oeste de Luxor. Há 20 anos, Kent Weeks vem tentando fazer um mapa das tumbas e monumentos do Vale dos Reis e do chão sagrado de Tebas, a necrópole. O cultivo não era feito onde se faz agora. Não, ela não ia além do canal de irrigação. Este último meio quilômetro não terá mais que 50 anos. A inundação do Nilo devia vir até aqui. Com a pesquisa topográfica da necrópole tebana, criamos um plano em que, no futuro, qualquer escavação ou promoção turística será feita de forma a beneficiar e proteger os monumentos, nunca danificá-los. À medida que os estudos da Western Hill progrediam, Kent começou a notar discrepâncias entre os planos de hoje e os dos primeiros exploradores. Ao longo dos anos, muitas tumbas e monumentos desapareceram. Mas ninguém imaginava que uma grande descoberta ainda viria, num dos lugares mais explorados do mundo, o Vale dos Reis. Foi há apenas 70 anos que Howard Carter abriu a porta lacrada da tumba de Tutankhamon intacta. O esplendor do achado empolgou os arqueólogos. No entanto, alguns meses antes, Carter fora informado pelos colegas que nada significativo restara para ser descoberto no Vale dos Reis.
Carter tinha 2 atributos que todo arqueólogo deve ter. Conhecia a área, o que lhe permitia trabalhar com a intuição. Era teimoso e gostava de arriscar. Ele perseverou. É o que faz do arqueólogo em qualquer lugar um sucesso. As maravilhas desenterradas por Carter deram fama ao Vale dos Reis e acenderam entusiasmo pelo Egito e pela arqueologia. Hoje, perto de 1 milhão de turistas vêm ao Vale dos Reis todo ano, atraídos pela magia das tumbas reais. Mas Kent acreditava que ainda havia muitas tumbas escondidas no vale sob os pés dos turistas. Veja o problema. Milhares de turistas todo dia. Carros e veículos passando pela área. Em 89, o departamento pensava em alargar a estrada para maior conforto dos turistas. Se eles fizessem isso, e se houvesse uma tumba na encosta, corríamos o risco de danificá-la. Assim, começamos a procurar tumbas perdidas bem aqui, no sopé desta montanha. Nos modernos mapas do vale, cada tumba tem um número pelo sistema que data de 1827. Mas na sequência, uma tumba na área central estava faltando, a número 5, KV5. Onde estaria a KV5? Para se orientar, Kent releu os registros do século XIX, quando vários exploradores europeus visitaram o vale. Muitos faziam desenhos, mapas esquemáticos e diários. Um deles foi um jovem inglês que chegou na década de 1820, James Burton. Burton esteve no Vale dos Reis e deixou anotações. Todo egiptólogo sabe disso, embora seu diário não tenha sido publicado. Ele viera ao Egito para fazer fortuna e trabalhou como artista em muitos projetos. Era daqueles capazes de ver detalhes que passavam despercebidos para outros. Os cadernos de Burton foram doados à biblioteca do Museu Britânico. Ali estava a pista para a busca da tumba perdida. Quando leu os diários de Burton, descobriu a descrição de uma tumba no Vale dos Reis que não era conhecida. Numa entrada estreita, Burton deu num labirinto de câmaras atulhadas de escombros até o teto. No centro havia uma sala com 16 pilares. Pareceu-lhe ver sinais de uma passagem para um andar abaixo, onde talvez houvesse sarcófagos. Em seu esboço, Burton deu a localização aproximada da tumba, na entrada do Vale dos Reis. Mas no vale não havia sinal da entrada descrita por Burton. O mapa indicava uma faixa de terra, onde camelôs apregoavam lembranças e artigos falsificados aos turistas. A tumba se escondia ali, sob os quiosques. Era um local privilegiado e os vendedores não queriam se mudar para abrir caminho aos arqueólogos. Por fim, Kent teve a sua chance. A primeira escavação foi filmada em vídeo. 9 dias depois, já na segunda camada, encontraram uma entrada exatamente onde Burton assinalara. Deve haver inscrições aqui, possivelmente aqui. Quase certamente aqui. Depois disso, a chance é por aqui.
Da entrada saía um túnel descendente que escapou da atenção dos modernos arqueólogos por puro acaso. A área fora utilizada como depósito por Howard Carter em sua busca por Tutankhamon. O entulho viera das escavações de Carter. Logo na entrada, Kent achou inscrições. O hieróglifo do próprio faraó Ramsés. Achamos uma inscrição. Deve ser o símbolo de Ramsés. Falamos com todos amanhã. Todos devem voltar amanhã. A tumba de Ramsés ficava a quase 100 metros dali, do outro lado do vale. Então, quem estava ali? Havia apenas uma entrada, uma passagem estreita, talvez não notada por Burton 70 anos antes. Nunca tive claustrofobia. Nem sabia o que era, mas fiquei sabendo. Senti pânico 20 metros depois, na terceira câmara. Vai por aqui, eu contorno do outro lado. Quero contar as colunas. Engatinhando ali, em câmaras onde blocos de 10 toneladas tinham desabado do teto e vendo que o capacete não adiantava nada, é natural um certo nervosismo. É maior do que eu imaginava. Esta deve ser a parede dos fundos. Há um pilar lá. Outro aqui. Ali reconstituíram a sala de pilares que Burton havia descrito. Acho que há 3 aqui. Tem algum aí? Burton disse 16. Deve estar certo. Há muitas trincas, mas o teto está melhor do que eu pensava. Este lado parece bem estável. Vai dar um trabalhão limpar isto. No teto, viram o autógrafo da última pessoa que passou por ali. Incredible. Assinado com fuligem, Burton, 1825. Não havia dúvida. A tumba descrita por Burton tinha sido achada. Mas na posição em que estavam, era impossível calcular o seu tamanho. Por que fora deixada nessas péssimas condições? Chove em Luxor. Mais uma vez, a cada 300 anos cai uma tempestade medonha. E o aguaceiro despenca das encostas, levando toneladas de detritos morro abaixo. Quando isso acontece, todo tipo de lixo entra pelas portas dessas tumbas a uns 50 km por hora, empurrando grandes blocos para dentro. Isso aconteceu em nossa tumba pelo menos 10 vezes nos últimos 3.000 anos e encheu-a de água, deixando só alguns centímetros perto do teto. Nesse tempo, os detritos secaram e viraram cimento. Com 95% de umidade no ar, começaram a limpar as câmaras. Mais para baixo. Aí, foco. Ok, refletor. Firme aí. Isso deu uma ideia dos métodos antigos, quando eles talhavam as tumbas em rocha sólida. O modo como cavavam na antiguidade e o modo como desviavam os detritos da entrada pouco diferem de nossas técnicas. Temos 2 homens cavando. E eles também tinham. Temos a fila do balde e seu tamanho depende da distância até a entrada. Temos uns 30 homens passando o balde de mão em mão. É a mesma técnica. Sabemos disso.
porque há uma cidade, Der El Medina, do outro lado, onde vivem 120 homens cujos avós e tataravós eram os responsáveis pelas tumbas. Trabalhavam em duas equipes, a da esquerda e a da direita, que sempre competiam para ver quem ia mais depressa. Controlavam as horas com tigelas de óleo, onde punham um pavio. O comprimento do pavio determinava o dia de trabalho. Neste estágio, Kent tinha uma pequena equipe e o apoio financeiro de um punhado de abnegados. A tarefa era dantesca. Retirada a metade do lixo, os danos dos ônibus de turismo ficaram claros. Veja a rachadura ao longo da laje. A pedra pode cair lá de cima. É essa a preocupação. Temos um ponto instável aqui, outro ali e outro lá. Se eliminarmos um deles e o deixarmos firme e chumbado, podemos girar isto, carregar e endireitar. O planejamento da tumba começava a aparecer. Duas antessalas davam na grande sala de 16 pilares, de onde saíam várias câmaras. Mas os detritos acumulados ainda tornavam impossível calcular a extensão desse labirinto. À medida que a limpeza prosseguia, surgiram relevos na parede com vestígios de pintura. Quero remover a sujeira daqui, naquela direção. Estes detalhes não foram vistos por Burton. Acho que está lá. O faraó e algo parecido com a proa de um barco. É o que gostaria de ver agora. Ahmed, você é a primeira pessoa que vê isto em mais de 3.000 anos. Acho que é um barco. Esta é a proa do barco. Na parede, fragmentos da cerimônia real da passagem para outra vida. Mas quem era o ilustre morador da KV5? A resposta estava na Itália. Aqui em Turim está uma das maiores coleções de papiros egípcios, reunidos por exploradores italianos há um século, e que agora estão nos cofres do Museu de Turim. São registros diários do reinado de Ramsés II e seus sucessores. Incluem julgamentos por roubo em tumbas no Vale dos Reis, logo após a morte de Ramsés. Kent esperava achar alguma pista sobre a KV5. A primeira menção ao roubo na tumba de Ramsés está no alto da coluna, não é? Sim, temos aqui no fim da quarta linha. Quero anotar isso. Eu transcrevo os hieróglifos e você lê. Nos documentos, um membro do bando de ladrões foi torturado para testemunhar contra os companheiros. Seu testemunho ainda está aí. Os dois réus, Uziet e Patuer, roubaram pedras para entrar na tumba do rei Osíris, Ramsés, o grande deus. Assim fez também o mestre artesão Peneb, meu pai. Enquanto isso, Kenena, filho de Ruta, fez o mesmo na tumba dos filhos de Ramsés, o grande rei. É um texto curto, mas o que sabemos de outros papiros permite nos deduzir algo. De certo, não foi o primeiro roubo do bando. Foi apenas a primeira vez em que foram apanhados. Saquear tumbas era negócio arriscado.
A penalidade era a morte por estrangulamento ou empalação. Mas se os ladrões conseguissem escapar, a recompensa era imensa. Tumbas reais eram recheadas de tesouros. Essa turma que roubava túmulos não ligava a mínima para a vida no além. Era de classe baixa. De certo, nunca iria para lá mesmo. Os papiros deram 2 pistas a Kent. Primeiro, a tumba dos filhos de Ramsés, no Vale dos Reis, fora roubada um século após sua morte. Segundo, ficava perto da tumba do ilustre pai. São os filhos de Ramsés II, não resta dúvida. O papiro se refere a isso. Deve ser a KV5. Os papiros levantaram uma hipótese. KV5 talvez fosse a tumba dos filhos de Ramsés, o Grande. Começada a segunda escavação, a tumba passou a revelar seu segredo. Nos relevos encontrados, havia inscrições com nomes reais. Bem conservado, não acha? Temos o nome de Ramsés. Exato, ali, ó. Ramsés Meriamun, Ramsés bem-amado de Amun. O nome de um filho, Amur-Hir-Kepchef, o mais velho. Exato, o número 1. A KV5 fora construída para os filhos de Ramsés, especialmente para o primogênito, Amun-Hir-Kepchef. A notícia era uma bomba. A tumba desdizia a religião. De acordo com biblicistas, Ramsés II era o faraó no tempo do Êxodo, a fuga dos israelitas do Egito. Para a construção dos monumentos, diz a Bíblia, grandes levas de trabalhadores foram separadas de seus povos, entre eles os israelitas. O faraó não atendia às suas súplicas. Então Deus mandou uma série de pragas ao Egito, a pedido do líder israelita Moisés. E a última praga tirou a vida do primogênito do faraó. Se houve o êxodo, nem todos acreditam. Se houve, digamos que foi nesse reinado. Sabemos pela Bíblia que o primogênito do faraó foi fulminado. Bom, o primogênito de Ramsés é Amur-Kepchef, que está na nossa tumba. Aqui estaria a prova. Mas a menos que achemos um corpo carbonizado por um raio, como provar que o garoto foi fulminado e morreu de morte estranha e divina? Porque os egípcios mencionariam o êxodo? Teria sido um evento humilhante. Se o mencionassem numa tumba, o fato os acompanharia para a eternidade. Seja o êxodo historicamente correto ou não, a busca da KV5 levara Kent para Ramsés e seus filhos. Mas haveria corpos na tumba? Foi quando ele encontrou os primeiros fragmentos de ossos. Este é um pedaço do cúbito. Talvez. Ok, parabéns. Olhos de águia, hein? Talvez os ossos fossem de um filho de Ramsés. E havia muitos deles. Mary Amun Ali. Exato, Mary Amun. Anotado. Ramsés teve mais de 50 filhos. Reinou por tanto tempo que 11 herdeiros morreram antes dele. O número de filhos de Ramsés na tumba era um problema. Seria interessante especular que alguns filhos morreram ao mesmo tempo. Talvez fossem mortos em campo de batalha, talvez a peste os tenha levado, quem sabe. Até a intriga palaciana, as hipóteses são inúmeras. É possível que ao morrer, precisassem ser enterrados ao mesmo tempo. Para tanto, construíram isto. Kent sabia que estava perto de uma descoberta sensacional, a mais importante do Vale dos Reis, desde Tutankhamon em 1922.
Embaixo de grandes desertos de areia, se encontra o corpo do faraó egípcio mais temido e admirado. Tutankhamon. Escave incessantemente e encontrará em Grandes Aventuras. A escavação, contudo, é cara. Os trabalhos foram suspensos enquanto Kent levantava mais fundos. Nada do Egito até agora nos fala do Êxodo. Bruce Ludwig de Los Angeles entra na história. Ele já investira nas primeiras escavações de Kent. Ele ofereceu aos investidores um cruzeiro pelo Nilo e a chance de entrar para a história. A venda seria tentada no almoço. 1, 2, 4, 6 e outra fileira. 13, 14, 15. Outro pilar. Imaginem todos os pilares desse tamanho, vários metros entre eles. São 16. É a maior de todas no Vale dos Reis. É espantoso. Repito a palavra porque não acho outra. Desçam pelo eixo central. Depois sigam em zigue-zague até a parede dos fundos. A outra porta aqui. Outra aqui. Aqui. Aqui e aqui. Seria incrível visitá-la. Você ia descendo assim. Pilares, bela decoração, muita pintura. Sabemos que eram pintados porque há vestígios na superfície. Você via nomes, cenas de deuses. Ia seguindo pelo labirinto. Deve ter sido esmagador. Se eu fosse egípcio naquele tempo, isto seria o máximo para meu orgulho. Absolutamente estonteante. E sendo a maior sala do vale, de certo será da maior importância histórica. Falou bem, Kent. É empolgante. Agora o dinheiro. Preparem os cheques, preparem os cheques. Kent agora tinha o bastante para retomar a equipe e alguns extras para mais uma escavação. Mohammed Ali Abdullah. Mohammed Mahmoud Hassan. محمد Said Hussein Ahmed. نعم Seu objetivo era seguir além das salas de Burton e tentar descobrir os limites da tumba. Que direção tomar? Kent decidiu tentar uma das portas bloqueadas que saíam da sala central. Dr. Kent! Dr. Kent! Aiua, doutor! Na terceira semana de escavação, a cartada de Kent venceu. Após escavar 2 metros de escombros, o assistente de Kent, Ahmed, acharam uma nova seção da tumba. Parece que vai longe. Oh, meu Deus! Isto tem 2 vezes o tamanho de tudo que vimos. É enorme. Parabéns, Ahmed. Vamos entrar? A honra é sua. Na próxima eu vou na frente. Avançando pela estreita abertura, viram uma coleção de portas mais adiante. É imenso. Meu Deus! 1, 2, 4, 6 portas à direita. 2, 3, 6. Olha o final. Vamos dar uma espiada. Vá na frente. Nunca pensei. Olhe só. É uma estátua. As salas são mais ou menos do mesmo tamanho. Não há sinal de passagem aqui, pelo menos. Agora posso ficar de pé. Pelo menos 2000 anos. Um longo corredor atulhado de pedras levava a um cruzamento de corredores. Olha só. Temos de descer mais uns 20 metros.
Deve haver umas 40 câmaras aqui. There must be 40 chambers in here. Achavam-se agora a 75 metros da entrada. No fim da passagem, a estátua do deus dos mortos. Osíris. Meu Deus, é linda. Kent fizera uma grande descoberta. O financista de Kent, Bruce Ludwig, voltou a Luxor. O encontro foi no mesmo hotel onde Howard Carter e seu investidor, Lord Carnarvon, deram a notícia da descoberta de Tutankhamon 75 anos antes. Temos a escada, as antecâmeras e a sala dos pilares que Barton viu. E o que encontramos? Veja. E ainda tem mais. Tudo isso? Tudo. A maior tumba do Vale dos Reis. Well, congratulations to you, man. We got it. Kent não esperava tamanha repercussão. Foi enquanto mapeava a área do Vale dos Reis que o professor Kent Wicks descobriu uma tumba inexplorada. Assim como Howard Carter, tornou-se manchete de jornais. Arqueólogos descobriram uma enorme tumba no Vale dos Reis, onde os antigos egípcios enterravam os faraós. Com vocês, Beth Nissen. É escura, úmida e velha, mas é régia. Aqui repousam 50 filhos de Ramsés II. A sedução do Egito permanecia intacta. Os quiosques deslocaram-se mais. A KV5 entrara no mapa do turista. Vejam aqui. Como sempre, os guias não tinham as dúvidas dos cientistas. São as salas dos filhos de Ramsés II, Ramsés o Grande. Tinha muitos filhos, 106 filhas e 92 filhos. Por isso ergueu esta tumba no Vale dos Reis para eles. Não é bonito? É um belo entalhe. Veja a Isis, não é demais? É linda, maravilhosa. E esse chifre entalhado? Quando a poeira assentou, Kent pôde vistoriar o achado. Achamos estas salas há 2 dias. Veja, continua aqui e vai embora. Meu Deus, não tem fim. E há belos entalhes nessa parede de trás. Uma câmara atrás da outra. É fantástico. Faltava agora achar os príncipes e saber quantos tinham sido enterrados aqui. Kent aumentou a equipe a fim de desobstruir o corredor. A esperança era de que os corredores laterais levassem às câmaras mortuárias. Kent agora sabia que a tumba era a maior do Vale dos Reis, com pelo menos 67 salas. Suas proporções eram atordoantes, sem paralelo nas tumbas egípcias. Na elaboração do projeto, era tentador imaginar a intervenção do próprio Ramsés. Era um monumento adequado para um deus-rei celebrar os filhos mortos. Eu me convencera que as salas encontradas eram santuários de oferendas e que havia gente enterrada em algum lugar. Começamos examinando o corredor à esquerda da estátua de Osíris e, de repente, tudo estava ali. Aqui tinha um corredor em declive. Nele, enquanto cavávamos, o chão se inclinava num ângulo de 15 graus. Fomos avançando e descendo 20 metros por esse corredor. Achamos um declive e uma escada, aquela típica, em que à esquerda e à direita há degraus. Mas o centro é uma rampa, exatamente a escada das tumbas, em que os sacerdotes ladeavam o sarcófago, que era deslizado pela rampa. Não tive dúvidas. Este era o caminho da câmara mortuária. Com ele acharíamos os sarcófagos e múmias dos filhos. De repente, numa manhã, os auxiliares me acordaram. Venha ver o que achamos. Desci correndo e não havia nada. Uma parede sólida,
eles tinham parado os trabalhos. Os antigos, não minha equipe. A solid wall. They had just stopped work. They, the ancient Egyptians, not our workmen. Foi uma decepção esmagadora. Talvez aquela tumba nunca tivesse sido usada. O que acharam de interessante? Milhares de objetos de cerâmica, estátuas, fragmentos de joias. Tudo o que você espera achar numa tumba. O mundo e a imprensa esperavam múmias reais e tesouros, mas Kent não podia atendê-los. A planta da KV5 continuava a intrigá-lo. Busco respostas para minhas perguntas. Por que construíram um mausoléu como nunca existiu? Por que fizeram um projeto tão diferente? Por que ergueram uma tumba especial para tantos filhos? Víamos claramente que Ramsés queria algo diferente, que nunca fora feito antes. Mas no momento as perguntas não tinham resposta. Isto não é uma tumba falsa. Não é um memorial, santuário ou templo. A pergunta é, onde estão os corpos? Kent sabia que a resposta a tantas perguntas provavelmente estava no modo egípcio de encarar a morte. E em vestígios do processo de mumificação, pelo qual os corpos reais eram preservados para outra vida. The History Channel apresenta Por Mundo. Uma fascinante viagem a bordo das embarcações que durante centenas de anos percorreram os oceanos da Terra. Sinta a força dos indestrutíveis e encouraçados protagonistas de Jazz. Sobre os complicados rituais fúnebres. E sobre a lista de objetos, móveis e joias que acompanhavam os mortos na jornada ao além. Por mais minuciosos que fossem os ladrões de tumbas, ainda era possível achar vestígios entre os escombros. Os amuletos mágicos, por exemplo, foram enfaixados e preparados para a última viagem. Tudo era presidido pelo sacerdote de Anubis, deus do além, o qual preparava a múmia para o sarcófago. O canopo guardava os órgãos vitais: fígado, pulmões, estômago e intestinos. Isto é um canopo. Fragmentos. No entulho, Kent encontrou uma pista importante. São inscrições habituais. O reverenciado diante de Osíris, amado filho do rei, o grande Sete. Este fragmento era parte de um canopo com os órgãos de um filho de Ramsés. Os príncipes tinham sido enterrados na KV5. Continuando a busca, acharam outros canopos com os nomes de 4 filhos. Os objetos foram destruídos pelos ladrões, mas as pistas não foram. Ladrões de tumbas deixam para nós o refúgio. A primeira escolha foi deles. Tinham pressa. Não havia tempo para admirar vitrines. Recolhiam os objetos, ficavam um pouco aqui, achavam a múmia, quebravam o ataúde, destruíam o canopo, abriam as caixas e tiravam o que fosse vendável. Achamos a cena do crime. Esta madeira não parece interessante, mas é a alça de um ataúde colocada assim na tampa. Os ladrões antigos levariam o ataúde, pois a madeira tinha muito valor. Esta alça caiu, e é tudo o que resta. Há outros objetos que os ladrões da antiguidade deixariam de lado. Ostrica, espécie de bilhetes. Lâminas de pedra com registros de escribas. Este é o recibo de 200 lamparinas a óleo para os escavadores da tumba. Iluminavam as câmaras. Aqui temos uma linda ushbat, de alabastro, representando uma escrava.
Ela fará na outra vida os serviços que os deuses exigiam do príncipe. Eram peças pouco atraentes, de pouco valor. Ladrão que se prezasse não as levaria, deixaria para trás. Mas para nós informam sobre os ritos fúnebres e sobre quem foi enterrado aqui. But for us, it gives us more information on burial customs and, in fact, on who was buried here. É incrível que num país tão devotado à preparação para a vida após a morte, houvesse ladrões que desprezassem a religião e os rituais, a base de tudo. Entre a religião do povo e dos governantes em seus palácios, havia um mar. Os aldeões do oeste nunca se intimidaram com a mística das tumbas faraônicas. Eram eles que as cortavam e escavavam. E eram eles que, quando a ocasião surgia, saqueavam e roubavam. Na modernidade, um desses roubos trouxe à luz o próprio Ramsés. Há 100 anos, neste local, a família de ladrões de tumbas Abd al-Rassud achou por acaso 17 múmias reais numa caverna abandonada das colinas. Assustados com as violações, os sacerdotes removeram as múmias do Vale dos Reis e enterraram-nas em segredo. Ali repousaram elas 3.000 anos, até serem encontradas pelos ladrões. Tiraram das múmias todo o ouro e joias. Ficaram gananciosos. Jogaram grande quantidade de chaves e outros objetos raros no mercado internacional. Surgiram suspeitas no Cairo. O Departamento de Antiguidades iniciou uma investigação e não tardou a localizar a família Al-Rasul, ainda saqueando uma das maiores descobertas do século. Por fim, em 1881, os ladrões foram apanhados. As múmias reais foram recuperadas e transportadas pelo rio até Cairo. Enquanto deslizavam na água, mulheres entoaram velhas lamentações, como teriam feito os ancestrais pelos seus reis. Entre as múmias achava-se a do pai dos príncipes da KV5, o próprio Ramsés o Grande. Ramsés reinou 67 anos. Viveu até os 90 anos e gerou 100 filhos. Deixou uma série de grandes monumentos ao longo do Nilo. Muitos testemunham seu amor pela família, especialmente pela esposa favorita, Nefertari. É verdade. Ele construiu um mausoléu de família para os filhos no Vale dos Reis, o que nenhum outro faraó havia feito. Há menções dos filhos em relevos de vários templos, desde o sul do Mediterrâneo até o Sudão. Ele também reconheceu todas as mulheres, referindo-se a elas não só nas inscrições, mas erguendo templos para elas. Para Nefertari, ergueu uma das tumbas mais suntuosas do Vale dos Reis. Isso, mais a lírica poesia que dedicou às rainhas, sugere que ele era um homem correto, marido devotado e bom pai. O tipo de pessoa com quem você gostaria de jantar. Mas há outro lado da moeda. O lado da necessidade política e das teorias religiosas, que podem ter incutido num tirano impiedoso a necessidade de se apresentar como bondoso rei.
Nas escavações fez-se uma nova descoberta. Sob a entrada da tumba, 2 escadas íngremes conduziam a um andar abaixo. A tumba tinha 2 andares. Com seus 150 cômodos, era de longe a maior tumba já encontrada no Egito. O mistério da KV5 se aprofundou. Nas últimas semanas da primavera de 97, um avanço. Encontrou-se um crânio. Não no centro como Kent esperava, mas num poço perto da entrada. O que é essa coisa preta ali no canto? Tecido? Faixas? Junto havia faixas de mumificação. Teria Kent encontrado os restos dos príncipes? Passe a mandíbula, o maxilar. Aí mesmo. Obrigado. Bom, temos 3 molares. Os dentes do siso estão aqui, mas gastos. Alguém de uns 30 anos. Provavelmente é homem. Interessante. Boa idade para um filho. No poço havia um esqueleto completo e parte de outro, incluindo fragmentos de joelho e a bacia de um jovem. Este poço poderia ser um túmulo, embora o tamanho seja incomum. Temos vestígios de textos na parede. Isso sugere um túmulo. No alto estão o rei e o outro, que pode ser o filho, em frente de uma caixa onde se veem os 4 canopos. Encontramos fragmentos de canopos neste poço com os nomes de Amuhir Khepshef e Sete. Tudo se encaixa. O poço túmulo, a decoração na parede, a inscrição nas paredes do poço, a idade e o sexo do esqueleto. Mas nada disso prova que este é um dos filhos. Temos de esperar. Mais 2 crânios foram encontrados. Kent agora estava certo de que eram os restos de 4 príncipes. Uma explicação para o notável tamanho da tumba começava a tomar forma. Supondo que Ramsés fosse proclamado ou tivesse se autoproclamado Deus durante sua vida, ele se elevaria a uma posição onde não mais poderia cuidar de problemas do Estado. Supondo que ele tenha passado aos filhos o cargo de autoridades seculares, então talvez haja explicação para a KV5. O tamanho, a planta diferenciada. Os filhos do rei seriam muito especiais, pois dividiam o poder com o pai divinizado. Desempenhavam um papel mais importante que os de outros príncipes, até onde eu sei. O que vemos no governo de Ramsés II é algo que redefine o conceito de reinado e redefine o papel dos príncipes coroados nas atividades da corte real. And by definition, redefining the role of the crown princes in the operation of the royal court. Segundo essa teoria, Ramsés construiu uma tumba à altura de seu poder, como símbolo da posição sem precedentes que ele conferira à família. Era um deus-rei honrando os herdeiros mortos que nunca chegariam a faraós. Há poucos dias do fim das escavações, houve nova virada de fatos. Na base da escada sul-oeste, um novo corredor foi achado. Levava direto à tumba do próprio Ramsés. Quantos metros até lá? Acho que uns 16. As reais câmaras mortuárias seriam por fim encontradas? Isso teria de esperar até a temporada seguinte. A exploração da KV5 é parte de uma busca maior, a de compreender a antiga civilização egípcia, em cujo coração batia a humana esperança de vida após a morte. E à medida que os arqueólogos melhor entenderem a tumba, trarão nova luz à notável e numerosa família do mais poderoso faraó do Egito.